Estamos aqui na TV Comunitária de Brasília, TV Cidade Livre, com mais um Letras e Livros, apresentando mais um programa que mostra a produção cultural, a produção artística da cidade. Nós estamos hoje com um jovem músico, filho de Brasília, que toca profissionalmente há quase 20 anos, Álvaro Henrique. Antes dele se apresentar, vamos começar o Letras e Livros hoje ouvindo música clássica de Álvaro Henrique, que já tocou em aproximadamente 16 países em apresentações do seu trabalho. Álvaro Henrique tocando e se apresentando no Letras e Livros. Nós estamos tendo a alegria hoje de contar com a participação do músico clássico Álvaro Henrique no programa Letras e Livros. É um prazer estarmos aqui hoje com a sua presença, Álvaro. Seja bem-vindo ao Letras e Livros, da TV Cidade Livre. Conte-nos aos telespectadores da TV Cidade Livre um pouco da sua trajetória, ou seja, você já fez apresentações em 16 países, você é especialista em Heitor Villa-Lobos. Esta música, sobre ela também, fale-nos um pouco. Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, prazer falar com os telespectadores da TV Cidade Livre. Então, essa música que eu acabei de tocar é um arranjo que eu fiz da Grande Fantasia Triunfal sobre o hino nacional brasileiro, de Louis Moreau Gottschalk. Gottschalk é um compositor dos Estados Unidos que viveu os últimos anos dele no Brasil. Ele foi um grande pianista virtuoso, talvez o maior virtuoso das Américas naquele tempo. E ele era do sul dos Estados Unidos, só que durante a Guerra Civil ele era a favor do norte. E aí, por essa questão política, ele teve que emigrar dos Estados Unidos, viveu em vários países do Caribe, também da América do Sul, e os últimos anos dele ele viveu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e foi onde ele escreveu essa obra. O que nasceu em Brasília, você contava que você nasceu no Guará, né? Em Sobradinho? Quando eu nasci, a minha família morava em Sobradinho, mas já muito criança, a gente mudou para o Guará, então as lembranças da minha infância, da minha adolescência, são todas do Guará. E como começou a sua atividade musical, sua identificação com a música? Então, minha história com a música é um pouco diferente. Eu era um adolescente muito tímido, muito tímido.
E aí alguns colegas de trabalho falavam com o meu pai que seria muito bom eu estudar algum instrumento, que violão seria uma boa. Só que o violão que eu conhecia é aquele violão Legião Urbana, balançando a mão direita com um acorde aqui colado na mão esquerda, né? Uhum. E isso não me interessava nem um pouco, né? E aí até que um dia, uma vez, na casa de um colega, ele tinha um primo de mais idade, que tinha estudado conservatório em Minas. E ele Isso foi em que ano? Eu tinha 14 anos, 95. Você então teve a oportunidade de conviver com o pessoal do Legião, conhecê-los? Não conheci. Mas Você assim, é outra escola mesmo? Exatamente, outra linha. Então, eu conheci esse rapaz lá, esse primo do colega de escola, que tocava violão clássico. Aí quando eu vi o violão tocando melodia, e não só batendo acorde enquanto a outra pessoa cantava, aí se for para eu tocar violão, isso aí me interessa. E aí eu comecei a estudar o violão clássico. Desde os 14 anos, então você falou em 90 aí? 95. Então você já está na estrada há um bom tempo. A gente já vai fazer contas aí. Mas... E nesse período, como você se profissionalizou? Então, eu tive esse início aqui em Brasília, estudei na escola Espaço Sonoro, lá no Guará. Ainda existe, está lá no Conselho. Fiz também aulas particulares com o Zilmar Gustavo, que é hoje professor na escola de música. E aí, quando foi o momento de realmente decidir a profissão, eu entrei na UNB, mas não me adaptei bem à proposta do curso. Fui para a USP, me formei lá. Depois de formado, fiquei algum tempo em São Paulo. Fiz aulas particulares também com Você alguns fez Goto. música, então, na USP? Exatamente. Tem quanto tempo que você concluiu o teu curso? Formei em 2004. Então, 9 anos de formatura na USP. Depois desse tempo em São Paulo, eu fui estudar na Alemanha. Então, fui morar em Nuremberg, no sul da Alemanha. Tenho um diploma lá que seria equivalente ao nosso bacharelado, né, o Künstliche Ausbildung. Voltando para o Brasil, eu fiz um mestrado na UNB, qual terminei em 2012. Assim, então, tá ainda fresquinho esse mestrado. E aqui em Brasília, como foi ao longo destes anos a sua apresentação, a sua atividade musical? Como tem sido? Precisamente em Brasília. Precisamente em Brasília, eu acho que a coisa, além de tocar frequentemente, aqui, mês passado, eu estreiei com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional um concerto escrito para mim, um concertino para a Orquestra de Sopros e Percussão, do Calimério Soares. E foi muito bom tocar com a orquestra que eu escuto toda semana. Foi a primeira vez que você tocou com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional? Exatamente, para tocar um concerto que foi a primeira vez que foi tocado no mundo. E qual foi a sensação? Foi um prazer enorme fazer música com esses músicos da orquestra, quem eu já escuto sempre e admiro há muito tempo. Mas outra atividade também muito relevante que eu tenho desenvolvido em Brasília é ser um dos diretores da Associação Brasiliense de Violão. A entidade existe desde 2005, eu fui o presidente fundador, e a gente promove eventos violonísticos sempre de março a dezembro no Sesc da 504 Sul, uma programação com ao menos uma atividade por mês. O ano todo? O ano todo, de março a dezembro. Então, janeiro e fevereiro, férias. Bravio, né? Bravio, é isso? Exatamente. O nome, a sigla que a gente chama é Bravio. E o ano de março a dezembro? Exatamente, sempre com atividade. Qual o período, qual a data, a semana, os dias da semana? A gente procura fazer sempre no segundo sábado do mês, mas a gente procura evitar os feriados, então fica um pouco diferente. Como são essas apresentações? Então, parte da nossa missão da associação, além de promover os eventos, é promover a socialização entre as pessoas que gostam de música. Então, a gente tem um momento às 18 horas, que é um sarau livre, qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa pode ouvir, é entrada franca. Acontece sempre nessas atividades que a gente chama de encontros. E às 8 horas sempre tem uma apresentação.
Então, tivemos em março o Marcos Moraes, em abril a Camerata de Violões da UNB, e agora no dia 25 de maio a gente vai receber Marcos Dalmácio, um argentino que já mora há alguns anos em Santa Catarina. Ao longo da programação a gente também vai receber músicos da Europa, músicos da Ásia. A gente tem parcerias com grandes concursos. Outros músicos, poetas, outros artistas quiserem participar, tem espaço para todos? Há espaço para todos. A gente recebe propostas sempre entre setembro a novembro, e aí em dezembro é fechada a agenda com também nosso apoiador, que é o SESC, do ano seguinte. Então, a programação desse ano já ficou fechada em dezembro de 2012. Então, a programação de 2013 já está fechada até dezembro? Até dezembro. Mas a partir de setembro... Tanto com os convidados como em relação aos participantes locais. Exatamente. Mas, claro, a gente tem um momento do sarau que qualquer pessoa pode estar lá às 18 horas, nos dias dos nossos encontros. O próximo vai ser dia 25 de maio. É só estar lá presente e como é que é a entrada? É paga? É gratuita? Para o sarau, a participação e a entrada é gratuita. Para a apresentação às 8 horas, aí a gente pede uma bilheteria que até ajuda a remunerar o músico, que é R$20 a inteira e R$10 a meia. Mais barato que no cinema. E o horário que inicia é às 18 ou antes disso? Então, o sarau são às 18 e as apresentações musicais são às 20 horas. Álvaro Henrique, a TV Cidade Livre é um espaço aberto à diversidade cultural, ambiental, histórica, dos setores ligados à defesa da construção de um mundo mais fraterno, mais justo, solidário. E o nosso tempo aqui é curto, né? Então, o Letras e Livros é um programa que está começando recentemente. Nós estamos em processo de consolidação e justamente a sua presença aqui é um motivo de incentivo para nós, porque antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, eu queria que você nos contasse de forma sucinta como que se deu este salto seu de Brasília para o mundo. Olha, foi com muita dedicação, foi com muito esforço, muito estudo, né? Como diz o lema do El Sistema da Venezuela, é tocar e lutar. Então, é muito estudo, muito trabalho, mas também lutar pelas oportunidades, se movimentar, se mobilizar nas associações culturais, nas oportunidades que há, porque só tocar não basta. É tocar e lutar. Destes países que você esteve, um que tenha sido mais significativo a tua apresentação, qual que você destacaria? No exterior, eu posso dizer que o trabalho tem desenvolvido melhor na Alemanha, tanto pelo tempo que eu estudei lá, como também outras oportunidades que eu tive de ir lá. Mas Salzburg é uma cidade austríaca, fronteira com a Alemanha, tem uma cultura mista dos dois. Foi uma cidade também que eu pude desenvolver um trabalho bastante relevante, que foi a estreia do concerto Que Todos os Ditadores Caiam, do compositor Jean Goldenbaum. É um compositor de dupla cidadania, Alemanha e brasileira. O nome do concerto é Que Todos os Ditadores Caiam. Exatamente. O autor é? Jean Goldenbaum. Alemão. Dupla cidadania, alemão e brasileiro. Certo. E é um concerto que foi inspirado na Primavera Árabe, mas é uma ode à liberdade em todos os níveis. Então, logo no início do concerto, a gente faz parte da obra declamar um texto no qual a gente conclama até que todos os ditadores percam antes de ter a primeira batalha vencida. Então, inclusive as pessoas que ditam na família, que ditam na religião, que ditam na cultura, que ditam na comunidade. Todo tipo de ditadura caia antes mesmo de vencer a primeira batalha. E você já esteve várias vezes fazendo apresentações na Alemanha? Sim, várias vezes. A primeira foi em 2006. Então, até a oportunidade de estudar lá na Alemanha começou com uma série de apresentações no Sul. E aí me fez possibilitar ter contatos para depois estudar lá. Que outros países da Europa você esteve realizando apresentações?
Na Suíça também, ano passado eu tive lá recentemente, mostrando também outro trabalho bem bacana que todos vocês vão poder apreciar em breve. Eu pude tocar lá na Europa pela primeira vez. Brasília 50, de Jorge Antunes. É uma obra que foi escrita para os 50 anos de Brasília. Cada movimento da obra relata algum evento histórico que aconteceu em cada um dos primeiros 50 anos de Brasília. Então, nos anos 60, é inevitável deixar de falar, por exemplo, da ditadura em 64, da promulgação do AI-5 em 68, da morte do Ernesto Guimarães em 73. Mas outros eventos que não aconteceram no Brasil também fazem parte. Qual o título desta obra? Brasília 50. Mas ela foi apresentada quando Brasília completou 50 anos ou foi produzida, elaborada após os 50 anos? Foi tocada, ela teve sua primeira estreia em Brasília, no Instituto Cervantes daqui de Brasília, em abril de 2010, do ano dos 50 anos. Mas eu toquei ela pela primeira vez já em janeiro de 2010, no Rio de Janeiro. E quem é o autor? Jorge Antunes, aqui radicado em Brasília. Jorge Antunes é maestro, né? E compositor também. Maestro e compositor. E só interrompendo, Pedro, essa obra está prestes a ser lançada em CD pela Central Records, que é um selo dos Estados Unidos. Então é bem provável que os telespectadores, quando... principalmente quem vê na internet, os internautas, quando virem o programa, provavelmente quando virem já estará o CD à venda. Estamos aqui conversando com Álvaro Henrique, músico clássico, no Letras e Livros. Vamos dar um breve intervalo, logo mais voltaremos com o nosso programa. Continue na TV Cidade Livre. Vamos ocupar os espaços que existem para serem ocupados. Olá, estamos aqui com Letras e Livros, retornando a conversa com Álvaro Henrique, um músico clássico aqui de Brasília. Álvaro contava para nós sobre a sua atuação na Alemanha, mais precisamente, e falava da sua obra, que de Jorge Antunes, Brasília 50 anos. Exatamente, Brasília 50. Agora, Brasília 50. Agora, Álvaro, eu quero... você... contando a história do Brasília 50, falou do golpe de 64, falou do AI-5, do assassinato de Onestino, de todas as questões. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Infelizmente, a música clássica são poucos os ouvidos, os privilegiados, os mais afinados, que têm acesso e que gostam. Porque, infelizmente, a grande mídia, principalmente as rádios populares, elas impõem à população uma música de qualidade, não diria nem questionável, mas quase mesmo lixo. Mas o povo deveria ter acesso. Seria muito importante que a maior parte da população que não tem acesso ao clássico pudesse escutar. Por que a população não escuta, não tem acesso ao clássico? Bem, Pedro, antes de mais nada, obrigado por falar desse assunto. É um tema sempre bom de levantar. Eu vou ter que falar um pouco de Marx, inevitavelmente, né? E também de Guy Debord, né? A mídia, tal como está montada hoje, ela é uma ferramenta poderosa de alienação. Então, como uma ferramenta poderosa de alienação, ela tem o propósito específico de permitir a perpetuação do poder. E qualquer manifestação artística que visa que as pessoas atinjam o máximo do seu potencial, e a música clássica é uma delas, não a única, uma delas, não interessa quem é dono do poder, porque para quem está no poder e quer permanecer no poder, é importante que só quem está no poder atinja o seu máximo potencial, e as outras pessoas continuam abaixo. Então a mídia está aí para reproduzir esse sistema. Marx falou na época que a religião era o ópio do povo.
passado esse tempo todo, surgiram outros ópios tão poderosos quanto a religião. E estas músicas de qualidades questionáveis, ela cumpre esse papel alienante mesmo, de tornar as pessoas puramente instrumentos de dominação. Exatamente. Mas outra coisa também que eu queria dizer é que, felizmente, nós temos nos últimos 5, 10 anos vários projetos sociais, culturais, que têm buscado desenvolver o máximo potencial das pessoas. Muitos deles têm usado a música erudita, alguns deles têm sido só de música erudita. E, embora a mídia ainda não mostre isso, eu posso te dizer de coração: se você vai nas grandes metrópoles do Brasil mesmo, como São Paulo, você encontra mais alunos de violino nas favelas do que nos bairros de classe alta. Então já há essa contradição. Sim, eu já posso te dizer hoje que a música erudita não é uma música de elite. A música, quem ainda não percebeu isso, é uma elite que não está ouvindo música erudita. E na escola de música de Brasília, quem tem acesso é o filho do trabalhador que mora lá na Ceilândia, que mora em Águas Lindas de Goiás, em Planaltina, ou é o pessoal do plano piloto? Infelizmente, Brasília ainda não se inseriu nessa realidade. Aparentemente, a gente recebeu há pouco a visita da orquestra Simão Bolívar da Venezuela, que é o maior símbolo de projetos culturais de música erudita para desenvolver o máximo potencial das pessoas. E parece que alguns convênios foram assinados com o governo do Distrito Federal, com o Ministério da Cultura. Eu não posso te afirmar exatamente o que foi feito, quando vai ser feito, mas eu torço muito para que Brasília faça parte dessa realidade. Mas eu posso te dizer que já em São Paulo, nossa maior metrópole, isso já é verdade. A maioria da população paulistana que estuda música erudita mora nas favelas. Isso é um alento, é uma luz. E a Bravil tem feito algum trabalho no sentido de levar esta música erudita às camadas populares do Distrito Federal? Nós temos muito desejo de fazer isso. Temos desenvolvido algumas atividades em Sobradinho, no Teatro de Sobradinho, mas como nos faltam os recursos humanos, financeiros, materiais, nós não temos uma sede própria. Todo o trabalho da Bravil, desde a sua fundação, foi voluntário. Então, a gente não tem como executar, aplicar, desenvolver um projeto dessa natureza. É uma missão que a gente gostaria de assumir, mas a gente não tem as condições de fazê-lo. E se a nós for dada essa condição, assumiremos com o maior prazer e difundiremos a música erudita em toda a periferia do Distrito Federal. Álvaro, você ressaltou que São Paulo, a maioria maior parte da população que estuda música erudita está nas favelas. Por que isto não ocorre no Distrito Federal? Bem, o que aconteceu em São Paulo é que pessoas que viam esse êxito na Venezuela procuraram implantar em São Paulo e, claro, tiveram um apoio de grandes empresas, tiveram apoio do Estado, né? O governo do Estado de São Paulo, desde a gestão Mário Covas, tem prestigiado muito a arte em geral. Então, isso acaba dando muitos frutos, enquanto aqui no Distrito Federal a gente vive um momento histórico em que o último governador que deu um olhar para a cultura foi o Cristóvão Buarque, que já largou o cargo há muito tempo. Toda uma geração não sabe. Então, atualmente não há o investimento necessário para que isso ocorra no Distrito Federal. E o que a gente vê até o contrário, é sair o dinheiro da cultura para subir estádio, né? E não o dinheiro que a gente contribui ser usado também para a cultura. Álvaro, como o nosso tempo na TV não tem financiamento de nenhuma grande empresa, nem estamos buscando, mas tem o apoio efetivo daqueles que acreditam que é possível fazer uma comunicação que sirva aos interesses comunitários, que sirva aos interesses populares, que sirva aos interesses da maioria da sociedade, nós estamos aqui resistindo. O Letras e Livros
Livros é a prova disso. Ou seja, é a prova de que é possível haver o compromisso, a dedicação em torno de uma comunicação voltada para a transformação. Você falava da Venezuela. O que ocorre na Venezuela? O que ocorre é que o governo tomou como uma das suas missões desenvolver o máximo potencial da sua população e usou a música erudita como um instrumento disso. Virtuosidade desenvolve virtudes. Eu peço que você faça mais uma apresentação para nós, que já estamos chegando na finalização do Letras e Livro, e após você fazer um novo show, mostrar o teu trabalho, a gente faz o encerramento. Por favor, Álvaro. Álvaro, se alguém quiser mais informações, quiser entrar em contato com você, você tem um site, um e-mail, o teu contato, por favor, deixe conosco. Claro, então queria convidar todos que queiram saber mais do meu trabalho, especialmente do CD Suíte Candanga, com obras que foram escritas por 50 anos de Brasília, que visitem o meu site, que é www.alvarohenrique.com. E também estou nas redes sociais. Meu perfil no Facebook é facebook.com/Álvaro Henrique Fanpage. No Twitter, twitter.com/Álvaro Guitar. E no YouTube, youtube.com/Álvaro Guitar. Mas o site alvarohenrique.com, e lá tem o link para ouvir gravações, para ver vídeos, inclusive para se conectar nas redes sociais. E se alguém quiser lhe contatar para alguma apresentação, através desses contatos que você deixou, você tem disponibilidade, tem interesse em fazer esse tipo de apresentação? Com nas certeza. Camadas populares ou não, nas escolas? Com certeza, o interesse é todo em divulgar o trabalho, em divulgar a música erudita, em divulgar o violão. Então, só entrar em contato no alvarohenrique.com. Eu não vou arriscar deixar telefone ou e-mail, porque a gente acaba mudando e como vai para a internet, as pessoas podem verem ao longo de períodos. Mas no site, alvarohenrique.com, sempre tem lá uma seção de contatos, com e-mail, com telefone, com todas as maneiras de falar comigo. Estamos finalizando Letras e Livros. Eu estou confundindo com Letras Livres, porque eu publiquei um livro em 83, já tem um bom tempo. Você já tinha nascido? Já. Em 83 eu lancei um livro chamado Letras Livres, mas o nosso programa é Letras e Livros. Então, permaneça na TV comunitária, no canal TV Cidade Livre, mas vamos encerrar o nosso programa hoje ouvindo o nosso músico, o nosso especialista aqui, que a gente teve uma alegria de receber, Álvaro Henrique. Por favor, antes de você tocar, Álvaro, essa apresentação que você fez anteriormente, ela é de qual autor, e a próxima que você vai fazer? Claro. Eu toquei um trechinho só do Prelúdio 1 de Villa-Lobos, que é um compositor que eu admiro muito, gosto muito da obra dele. E vou também tocar um outro trechinho do mesmo Prelúdio de Heitor Villa-Lobos, que ele tem sessões bem diferentes. Obrigado. Continue conosco no Letras e Livros aqui, ouvindo Álvaro Henrique.
TV Cidade Livre, letras e livros. Obrigado por estar conosco. Continue na TV Cidade Livre.